Vamos seguir nossos exercícios. Vamos agora tratar da questão 11. Questão 11 diz o seguinte: a posição de um ponto material varia em função do tempo, de acordo com o gráfico abaixo. Se ela varia em função do tempo, então nós estamos entrando agora no conteúdo de função. Mas como assim conteúdo de função? Lembra que lá no ensino fundamental você estudou a função tipo função do primeiro grau? A mais bx ou ax mais b? Algumas funções do tipo assim, y é igual a 3 mais 2x, alguma coisa desse jeito. Você em algum momento lá passou por isso. Isso é uma função. Do ponto de vista do dia a dia, você poderia pensar assim: olha, se eu comer muita besteira, eu vou ter uma vida pouco saudável. Se eu comer mais besteira ainda, menos saudável ainda. Ou seja, é uma função. Uma coisa é uma função da outra. Se eu comer coisas mais saudáveis, fizer exercício, eu vou ter uma vida mais saudável. Então, uma coisa reflete na outra. É uma função. Mas aqui para nós, especificamente, estamos falando disso aqui. Nós fizemos um monte de conta dizendo o seguinte, que a velocidade é dada por ΔS, ΔT. Mas você sabe que todo delta é um intervalo. Então, o ΔS é um S final menos um S inicial. Ou seja, o objeto saiu daqui da posição inicial e está lá na frente numa outra posição. Para isso aqui ficar mais claro ainda, o tempo também pode ser considerado do mesmo jeito. É um T final menos o T inicial. Como assim? Quando o movimento começou a acontecer, você está com o cronômetro. Zerou ele, começou a acontecer. Então, o T inicial vai ser, sempre que possível, igual a zero, porque você sempre zera o cronômetro para começar a medir um novo movimento. É obrigatório que seja zero? Não, não é. Mas é interessante que seja, né? Logo, eu vou escrever assim, uma posição futura menos uma posição inicial. Por que eu abandonei o F aqui, Porque eu não sei se o objeto chegou no final do percurso dele. Então, em vez de escrever S final, eu vou escrever só S. E o S inicial, eu vou escrever S0, porque é a origem do movimento. E o T futuro aqui, que eu chamei de T final, eu vou simplesmente chamar de T. Beleza? Então eu fico V é igual a S menos S0 sobre T. Ou seja, fiz uma faxina aqui dessa confusão toda, né? Quem está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então eu vou ter VT, V vezes T, é igual a S menos S0. Se eu pegar esse S0 e jogar para lá, quem está de um lado negativo passa para o outro lado positivo. Então vai ficar S0 mais VT é igual a S. Agora eu vou trocar todo mundo. Quem está do lado direito eu vou jogar para o lado esquerdo. E quem está do lado esquerdo eu vou jogar para o lado direito. SVT. Bom, nós chegamos numa equaçãozinha que nós da física chamamos da equação do sorvete. Mais conhecido como sorvetinho. Só VT. Então é a equação do sorvete. Você nunca vai esquecer. Essa é a mais fácil de decorar. Resumindo. Até então, nós estávamos fazendo conta com a equação assim. Vm é igual ΔS, ΔT. Agora eu cheguei numa nova equação ali e escrevi assim. S é igual a S0 mais VT. Que diferença tem a de cima para de baixo? Professor, a diferença é só o M. O M aqui, velocidade média vezes tempo. Por que eu não estou mais escrevendo o M?
Porque lembra da nossa discussão sobre o movimento retilíneo uniforme? Quem que é uniforme? É a velocidade, professor. Se a velocidade é uniforme, quanto vale a média de uma coisa uniforme? Ela mesma. Exemplo, suponha que eu junte 5 pessoas que todas elas têm a mesma altura, 1,70 m. 1,70 m, 1,70 m, 1,70 m. E vou fazer a média da altura dessas pessoas. Vai dar quanto? 1,70 m. Então, para uma coisa que é uniforme, a média é ela mesma. Não precisa ficar carregando aquele M. E assim eu fiquei com a nova expressão, chamada expressão do sorvete. Olha, isso é uma função. Como assim uma função? O S aqui, corresponde ao f de x que você aprendeu lá no ensino médio, no ensino fundamental. Corresponde ao y. O S0 corresponde ao valor fixo aqui, ó. É o... Opa, deixa eu apagar aqui. O S0. Quem é S0? Posição inicial, quando você começou a contar, é o A, lá da função do primeiro grau. Se você quiser um exemplo, poderia ser o número 3, por exemplo. O B vezes... Quem que é o V? É o B, lá da função do primeiro grau. E o T? O T é o X, é a variável, lá da função do primeiro grau. Então, um exemplo aqui, ó, y mais 2x. Ou seja, na física, nós estamos com uma equação, uma função, que é do mesmo tipo das funções de primeiro grau, que você estudou no primeiro grau, no ensino fundamental. Professor, eu nunca estudei função de primeiro grau. Olha, então faça uma revisão rápida aí, antes da gente seguir aqui, por exemplo, porque senão você vai ficar perdidaço. Vai lá no YouTube, procura função do primeiro grau. Na física chama equação do sorvete. Tá bom. Tá, beleza. Se eu tenho uma função agora, vamos lá ler o exercício. A posição do material varia em função do tempo. O que ele está falando? Ele está falando que a posição, que é o S, é uma função do tempo. Ué, professor, por que ele não falou que é uma função de S0 e não falou que é uma função do V? Porque essas duas coisas aqui, elas são constantes, né? Se o objeto saiu lá do quilômetro menos 10 da rodovia, ué, vai ser sempre menos 10. Se o carro saiu lá com a velocidade de 110 km por hora e ele está em movimento retilíneo uniforme, U, V constante, então ela é uma constante. Por isso que ele está falando que é o S em função de T. Ou seja, é o eixo Y em função do eixo X, de acordo com o gráfico abaixo. Mas vamos então olhar para esse gráfico. Inicialmente, o ponto material estava na posição menos 10, está vendo? Suponha que tem uma rodovia que começa a contar da cidade... Deixa eu fazer aqui um exemplo. Eu tenho a cidade A, a cidade B e a cidade C. Eu vou pôr meu referencial na cidade B. Aqui é 0. Aqui é mais 10. Aqui é para trás, né? Então é negativo. Menos 10. O objeto estava aqui, ó, na cidade A, em menos 10. Ele ficou lá na posição menos 10, ó, durante 2 horas, 2 segundos. Tá vendo? 2 segundos. Ele ficou lá, parado, nessa mesma posição. Ele não chegou, ele não andou, porque se ele tivesse andado, ele teria chegado para menos 5 ou para trás, né, para menos 20, ele teria mudado no eixo das posições. Porque esse eixo dá conta da posição do objeto. Tá vendo que ele manteve a posição fixa? Então esse objeto ficou parado durante 2 segundos. Certo? Certo. Aí ele começou a mudar a posição, ó, tá vendo? Se eu sigo aqui a curva verde, ó, ao mesmo tempo que ela vai aproximando no zero, ela também vai deslocando para frente, né? Então ela foi aproximando do zero, ou seja,
Deixa eu pegar o objeto aqui, verde, o objeto verde. Ele estava aqui, aí ele foi deslocando, foi aproximando do zero, tá vendo? Ele tá andando, o carro tá andando na rodovia, ó. Olha pro gráfico. O gráfico tá ficando cada vez mais próximo de zero. Aí chegou no zero, ele passou direto, ó. Ele foi subindo, ó. Você sempre tá olhando aqui pro eixo Y, porque é o eixo Y que diz que posição está o objeto, tá bom? Então ele está deslocando no eixo X. Agora ele está quase chegando lá na cidade C. E ao mesmo tempo que ele está andando assim, que o objeto, o eixo está deslocando aqui, o eixo também está deslocando aqui, ó. Então 5, 6. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. O objeto não está aqui. O objeto não está aqui. Isso aqui é uma representação do movimento dele. E a representação do movimento dele diz o seguinte: ele ficou parado durante 2 segundos. Depois ele começou a deslocar, passou pela cidade 0 no segundo 4. Esse carro é muito rápido, né? Talvez carro aqui não seja um bom exemplo. Tem que ser um outro objeto qualquer, né? Ele continuou deslocando, ele passou pela cidade B aqui, ó, que está no 0, continuou deslocando, ao mesmo tempo o tempo estava passando. Porque não tem jeito, né? Para você andar por uma rodovia, à medida que você vai andando, o tempo também vai passando. Então, os dois eixos, a curva, a reta, anda nos dois eixos. Ah, beleza, professor. Acho que agora eu estou começando a entender esse gráfico. Eu posso continuar lendo o exercício. Pelo menos lendo o exercício. Eu não sei nem o que ele quer ainda, mas eu posso continuar lendo o exercício. Tá, beleza. Vamos continuar lendo o exercício. Aí falou assim: indique qual gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Ué, professor, mas aqui não é velocidade. Aqui é posição, porque tem um S. O S, nós aprendemos, eu li lá no livro, que o S é de posição. Isso aqui não é velocidade. Mas ele quer velocidade. Ele quer que você olhe para um gráfico de velocidade por tempo. Tá, eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Quanto é a velocidade de um objeto que ficou parado durante 2 segundos? Qual que é a velocidade de um objeto que ficou parado durante 2 segundos? Velocidade é igual a 0. Ah, então no gráfico, ó, presta atenção. No gráfico das velocidades em função do tempo, durante 2 segundos, esse objeto ficou parado, velocidade nula, velocidade 0. Então eu vou vir aqui no gráfico das velocidades e colocar uma reta aqui, ó, em cima do 0, porque esse objeto ficou parado durante 2 segundos. E depois dos 2 segundos? Depois dos 2 segundos, ele começou a deslocar. Como é que eu sei que ele começou a deslocar? Porque a posição dele aqui, ó, começou a mudar. Olha para o eixo Y, ó, ele está aproximando do 0, depois ele está afastando do 0. Ele começou a deslocar. Então, daqui para frente, não vai ser 0. Mas eu vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Depois eu vou ter que aumentar aqui, né? 8. Tá. Então, primeiro trecho, nós já descobrimos que ele não deslocou. Se não deslocou, velocidade é 0. Segundo trecho, ele deslocou? Deslocou, porque ele mudou no eixo das posições. Ele saiu do 2, ele saiu do menos 10, foi até o 10, e ele demorou 4 segundos para fazer isso, ó. Ah, então, peraí. Eu aprendi no início desse curso que velocidade média é ΔS, ΔT. Quanto que foi o ΔS? De menos 10 até 10.
Então a posição final é 10, a posição inicial é menos 10, né? O tempo final dele, opa, já vou direto. O tempo final dele é 6 e o inicial era quanto? O inicial era 2. Então vai dar. Por que eu coloquei 2 menos aqui? Porque é um menos da fórmula e o outro menos que está aqui, ó. É posição final menos a inicial. E a inicial já era negativa, né? Menos com menos dá mais. 10 mais 10 dá 20. 6 menos 2 dá 4. 20 dividido por 4, 5 metros por segundo. Por que eu sei que é metros por segundo? Porque aqui está em metro e aqui está em segundo. Então, menos 10, 5 metros por segundo. Ah, então de 2 até 6, ó, daqui até aqui, a velocidade dele foi de 5 metros por segundo. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Vou supor que aqui é 5, tá? Só para facilitar a nossa vida. Então, daqui até aqui, a velocidade dele foi de 5 metros por segundo. Como é que eu sei disso, professor? Porque eu usei a continha que eu aprendi. Foi a primeira continha que eu aprendi na física. Eu apliquei ela nesse trecho, ó. Eu apliquei ela no trecho de ΔS de menos 10 até 10. Opa! Eu apliquei ela no trecho de menos 10 até 10 e de 2 até 6. E achei isso. Então tá bom. E no terceiro trecho agora? No terceiro trecho agora, ele saiu da posição mais 10 e foi até a posição 0. Concorda? Ó, olha para o eixo das posições. Ele saiu da posição 10 e foi até a posição 0. Eu estou olhando para o eixo das posições. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? Ele estava no minuto 6 e foi até o minuto 9. Então, ele demorou 3 minutos. Ah, vamos escrever isso para ficar bem escrito. O trecho 3, como é que foi? Velocidade média do trecho 3. É o ΔS do trecho 3 dividido pelo ΔT do trecho 3. ΔS do trecho 3, posição final menos posição inicial. T do trecho 3, T final menos T inicial. Qual que é a posição final? Posição final é 0, professor. Aqui, ó, bateu no 0. Qual que é a posição inicial do trecho 3? É 10. Então, tá bom. Vamos anotar lá. 0 menos 10. Ah, e o tempo? O tempo final é 9. Está escrito aqui, ó. E o tempo inicial é 6. Então, vamos lá. Vamos substituir lá. Tempo final 9. Tempo inicial 6. 0 menos 10. Menos 10. 9 menos 6. 3. Opa, precisava dar um número quebrado? Precisava? Então, é igual a 3,33. Oh, que 3 bonito. 3,33 metros por segundo. Negativo. Por que negativo? Porque aqui é menos 10. Então, vamos voltar lá para o nosso gráfico. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Deixa eu aumentar ele um pouquinho, porque ele ficou pequeno. Ele não está indo até lá onde eu preciso. Ele não está indo até o número 9. Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Agora vai. Agora ele vai até o 9. Pelas nossas contas, deu velocidade negativa. Velocidade negativa é para baixo, né? Aqui, ó. Menos 1. Menos 2. Menos 3. E assim vai, né? Então, de quem? De 6 até 9, ele deu velocidade negativa de menos 3,3 metros por segundo. Pessoal, vamos lá. O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que o exercício queria que nós fizéssemos? Para seguir aquele passo a passo lá do início que eu falei. Qual que é a pergunta? Quais são os dados, etc.
O que o exercício queria que a gente fizesse? Ele queria que, a partir de um gráfico S por T, nós construíssemos um gráfico V por T. Porque indique qual o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Então ele queria que a gente construísse um gráfico V por T. Quais dados que a gente tinha? A gente tinha esse gráfico como dado. Beleza, nós pegamos ele, analisamos coisas em cima dele e construímos o outro lado. Beleza. Nós descobrimos que no primeiro trecho, nem precisou fazer conta, porque se o cara está parado numa posição menos 10, quem está parado tem velocidade nula, né? Não precisa nem fazer conta. No segundo trecho, que é daqui até aqui, né? Esse aqui é o segundo trecho. Nós fizemos o ΔS e ΔT e descobriu que a velocidade dele era 5 metros por segundo. No terceiro trecho, nós fizemos a conta ΔS e ΔT e descobrimos que a velocidade dele era menos 3 metros por segundo. E fizemos o desenho, né? Então tá aqui, ó, o desenho do gráfico, ó. Ora a velocidade é 0, ora ela é de 5, ora ela é de menos 3. Agora nós temos que ir lá nas alternativas e procurar esse gráfico lá. Primeiro gráfico. O início aqui está em 0? Não, então não é isso. Segundo gráfico. O início aqui está em 0? Não, também não é isso. Terceiro gráfico. Já está marcado aqui, é sacanagem, né? Deixa ele aí. Quarto gráfico. O início aqui está em 0? Tá, legal. Bateu o início? Bateu o início. O segundo trecho está em 5? Não, está em menos 2. Ih, então lascou. Não é esse. Gráfico, último gráfico. O início está em 0? Tá, graças a Deus, ótimo. O segundo trecho está em 5? Não, está em 2. Ih, então lascou. Também não é esse. Vamos aqui. Primeiro trecho está em 0? Tá, ótimo. Porque o nosso primeiro trecho também é 0. Segundo trecho está em 5? Tá, perfeito. Nosso trecho, segundo trecho também está em 5. Ótimo. Como é que nós descobrimos que ele era 0 aqui? Porque estava parado. Quem está parado tem velocidade 0. Como é que descobrimos que era 5 aqui? ΔS, ΔT. Terceiro trecho está em menos 3,33. Está em menos 10 dividido por 3? Tá, aqui ó. Ele nem fez a conta, ó, ele deixou indicado. Menos 10 dividido por 3, tá. Morreu. Letra C. Isso que nós fizemos agora foi um estudo de gráfico. Gráficos, eu vou anotar aqui como é que você vai procurar no YouTube, ó. Gráficos do MRU. Isso aqui também tem no seu livro. Não parece? Primeiro você lê o livro, eu pedi para ler o livro. Depois você vai lá e olha para o gráfico. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Vamos para a próxima questão. Questão número 12. A seguir apresentamos um gráfico de novo, do espaço igualzinho lá atrás, do espaço em função do tempo. Determine a equação horária do espaço. Sabe a equação do sorvete que eu te disse? O nome bonito para ela é função horária do espaço. Função horária da posição, equação horária da posição. É o nome bonito dela. Quando ele diz determine, ele está perguntando qual é o número que deve estar aqui, qual é o número que deve estar aqui. Isso daqui para nós, quando a gente faz assim, ó, y é igual a 3 mais 2x, eu estou só supondo que seja isso, né? Ou quando você faz assim, ou quando você escreve assim, ó, f de x é igual a a mais bx, pode ser escrito assim também, não tem diferença.
quando nós escrevemos assim, esse cara que vem sozinho, que vem sem a variável, é o coeficiente linear. Lembrou? Não, senhor, lembrei não. Ano passado não teve aula, eu copiei tudo do PET, achei que não ia precisar. Agora o senhor vem falar isso, e eu não sei fazer isso não. Tá bom, então faça, vai lá estudar. Isso daqui é o coeficiente angular. Como é que a gente sabe quem é o coeficiente angular? Você vem aqui no gráfico e olha para o eixo Y. O lugar que ele tocar o eixo Y é o valor dele. Simples assim. Simples assim. Então, em que lugar essa função azul toca o eixo Y? No 80. Então, eu já posso escrever minha função. Agora, de preto, igual estava lá, ó. S é igual 80, porque ele tocou o eixo Y no 80, não foi? S é igual a 80 mais... E o V? Ah, o V eu não sei não. O V é o coeficiente angular. Como assim coeficiente angular? É isso aqui, ó. Eu preciso saber se essa curva azul está muito em pé, muito abaixada. É o coeficiente angular. Como é que eu descubro o coeficiente angular? Nesse caso aqui, que é a velocidade. Velocidade é ΔS. Tá vendo que aqui tem um ΔS, ó? De 80 até 320, ou de 320 até 80, dividido por um ΔT. Nós estamos fazendo essa conta desde o início da minha primeira aula. Então eu vou pegar um lugar aqui em branco e vou fazer essa conta. Ó, a velocidade lá é o ΔS. Quanto que é o ΔS lá? Você é bom de memória? 320 menos 80. Quanto que é o ΔT? 8 menos 0. 8 menos 0. Essa aqui eu faço. 8 menos 0 é 0. Certo? 320 menos 80 vai dar quanto? 240. Opa! 8 menos 0 é 0. 8 menos 0 é 8, né? De cabeça, quanto que dá isso aí? 30. 30 o quê? Quilômetros por hora. Porque o eixo lá está em quilômetros por hora. Tá bom? 30 quilômetros por hora. Mas geralmente quando você está montando a função, você não precisa escrever os quilômetros por hora. 30 vezes t. Então eu achei o V? Achei. Como é que eu achei o V? Aplicando a formulinha mais antiga que você sabe. Velocidade média é igual a ΔS ΔT. Da onde eu tirei o ΔS? Do gráfico. Da onde eu tirei o ΔT? Do gráfico. Olha aqui, ó. Olha para essa questão e olha para cá. Qual que é a opção que nós temos? Opção letra A. Ou seja, construímos uma função. Demos nomes ao boi. E o S e o T? Não, o S e o T fica livre. Porque agora qualquer T que eu jogar ali, eu acho a posição. Bom, continuemos. Gráfico. De novo. Questão 13. Pessoal, olha só, um aviso. Eu falei assim, leia o capítulo antes de ir para a questão. Veja vídeos no YouTube antes de ir para a questão. Aí você veio direto para a questão. Aí você está perdidaço. Por que você está perdidaço? Porque você não está seguindo o que eu mandei, tá bom? Então segue o que eu mandei. Vai ler primeiro, depois vai ver vídeos básicos, depois você vem para o exercício. Gráficos que representam a posição da partícula em um movimento retilíneo em função do tempo, podemos afirmar que... Ó, eu tenho um gráfico da posição por o tempo, em metros por segundo. Ótimo. Podemos afirmar que entre t igual a 10, aqui tá vendo 10? E o t igual a 20, tá vendo 20? A velocidade é 0,3 metros por segundo? Podemos afirmar isso? Não.
Não podemos. Porque olha para o eixo das posições. No eixo das posições, durante esse intervalo aqui, ó, o objeto manteve a mesma posição, que é a posição 3. Um objeto que está na posição 3 e continua na posição 3, significa dizer que ele está parado. E se ele está parado, qual que é a velocidade dele? 0. A velocidade dele é 0. Então, não é essa opção. Não é 0,3. No instante t igual a 15, onde é que está o 15? Está aqui, no meio aqui, né? Mais ou menos no meio aqui. A velocidade é 0,2? Não. Nesse instante aqui ele estava parado, não estava? Ó, daqui até aqui ele ficou parado, não ficou? E se ele ficou parado, a velocidade é 0. Também não é. Então não vale, está errado. Entre t igual a 0 e t igual a 20, a velocidade média é 0,05. Opa. Aí agora nós precisamos contar, né? Nós precisamos olhar com cuidado. Por que precisamos olhar com cuidado? Porque você lembra que aqui eu tenho duas etapas, ó. Eu tenho uma etapa que ele está deslocando, porque mudou a posição, e tem uma etapa que ele está parado, né? Então isso aqui é importante. Deixa essa questão aqui, não sabemos responder ela, vamos para a próxima. No instante t igual a 0 até t igual a 30, ou seja, daqui até aqui, a velocidade média é 0,1. Eita, tem vários trechos também, né? Então deixa quieto que nós precisamos analisar isso aí também. No instante t igual a 12, t igual a 12 é depois do 10. Depois do 10 era um momento que o objeto ficou parado no 3. Quanto que vale a velocidade de uma coisa parada? 0. Então essa questão também está errada. Estamos entre C e D. Vamos analisar C. C eu tenho dois trechos. Vou chamar trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Em C, ele está falando entre 0 e 20. Então, em C, ele está pedindo para eu olhar entre o trecho 1 e 2. Trecho 1 e 2 são dois intervalos. Então, se eu quero calcular a velocidade média, é a velocidade dos dois trechos. Como é que eu calculo a velocidade média de trechos? Você já sabe, eu expliquei. É o ΔS do trecho 1 mais o ΔS do trecho 2 dividido pelo intervalo de tempo do trecho 1 mais o intervalo de tempo do trecho 2. Vamos lá. Quanto que vale o ΔS do trecho 1? Ele saiu de 2 e foi até 3, né? Então, posição final menos posição inicial é 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Mais, quanto que vale o ΔS do trecho 2? No trecho 2 ele ficou parado em cima do 3. Então, o ΔS do trecho 2 é 0. Beleza? Intervalo de tempo. Intervalo de tempo do trecho 1, 10 segundos. Intervalo de tempo do trecho 2, de 20 até 10, dá mais 10, né? Dá mais 10. Então, a velocidade média do trecho 1 e 2 vai ser 1 dividido por 20. 0,05 metros por segundo. Professor, como é que eu sei que é metros por segundo? Porque o eixo aqui está em metro e aqui está em segundo. Valeu, galera? Então, valeu. Morreu Bahia, né? Questão letra C. Valeu? Olha, nós fizemos várias questões de gráfico. Não esqueça, vai lá no YouTube e procura por gráficos do MRU. Vai lá no YouTube e procura. Quando você fizer isso, você vai ver os vários gráficos que tem para te ajudar a interpretar um pouco esse conteúdo que eu passei agora. Valeu? Valeu! Fui!